Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bruno Mais. Eu me chamo Bruno Jordão e hoje nós vamos estar dando continuidade na série Python para investimentos. Nessa série eu te ensino como você compra uma ação utilizando a plataforma do Banco Inter e também como você utiliza a linguagem de programação em Python para você poder fazer as suas análises e baseado nas suas análises você vai poder tomar a decisão de comprar mais ações ou vender aquelas ações que você comprou. E se você considera que esse tipo de informação é interessante, eu vou te pedir uma ajuda. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações quando eu colocar mais vídeos. Compartilhe esse conteúdo com aquelas pessoas que você acha que tem interesse nessa parte de finanças. Deixa o seu like e deixe seus comentários aqui embaixo. Então, depois da vinheta, a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. Roda a vinheta, produção. Então, pessoal, a gente já vai abrir o nosso projeto aqui. Ele está dentro dessa pasta Ações, que a gente criou nos episódios passados. A gente tem aqui o arquivo, ó, Ações. Lembrando que para abrir esse arquivo, é necessário que você tenha instalado na sua máquina o Python com o Jupyter Notebook. E caso você não tenha instalado nem o Python, nem o Jupyter Notebook, eu vou deixar o card aqui em cima com esses dois vídeos onde vão te ensinar como você instala tanto o Python quanto o Jupyter Notebook. E para a gente poder abrir esse arquivo, o que a gente vai fazer? Dentro da pasta que nós abrimos, a gente vai colocar aqui, nessa parte do diretório, o comando cmd e dar Enter. Com isso, o prompt de comando ele vai abrir, que é esse prompt de comando aqui. Observe que ele abriu dentro da pasta Ações. Agora a gente vai colocar o segundo comando para abrir o Jupyter Notebook, que é simplesmente colocar Jupyter Notebook e dar Enter. Com isso, o Jupyter Notebook vai abrir e a gente vai ver aqui aquele arquivo que a gente viu lá dentro daquela pasta, Ações. Dando um duplo clique nesse arquivo, a gente abre aqui, ó, a parte da codificação. E lembrando que caso você não esteja entendendo nada dessa codificação, eu recomendo que você assista aos episódios anteriores, porque nos episódios anteriores eu estou explicando linha por linha dessa codificação, o que vocês vão fazer para chegar até aqui. Para a gente poder entender o que eu estou fazendo aqui, eu estou analisando a ação da Gerdau. Então, se vocês observarem aqui, ó, o ticker que eu coloquei é o ticker da Gerdau. Caso você queira fazer análise de uma outra ação, é só você colocar o ticker dessa ação que você quer analisar aqui. Lembrando, eu vou abrir aqui um parênteses, eu não estou fazendo nenhuma recomendação para você comprar qualquer tipo de ações. Eu estou utilizando aqui a ação da Gerdau apenas para ter uma forma didática de ensinar vocês como você faz uma análise para compra e venda de ações. Tá? Nesse caso aqui eu comprei apenas uma cota da Gerdau e aí eu estou analisando essa cota para ver em que momento eu vou estar comprando mais ou vendendo essa ação. Então aqui no ticker eu coloco o ticker dessa empresa, no caso da Gerdau, e aqui na quantidade de dias eu botei 5.000. Isso significa o quê? Que eu quero analisar essa ação de hoje a 5.000 dias para trás. E se eu quiser 3.000 dias atrás, é só colocar aqui 3.000. Se eu quiser 10.000 dias para trás, é só eu colocar aqui 10.000. Então, eu vou estar rodando toda essa codificação. Então, para a gente rodar, eu vou apertar Shift Enter para cada célula. Então, cada célula ela vai ser executada. Então, analisando essa última célula que a gente rodou, o que eu fiz aqui? Eu criei um gráfico. Esse gráfico aqui é da série histórica da Gerdau, desde 2011 até agora, até o dia atual. E aí eu coloquei aqui 3 linhas. Que 3 linhas são essas? A linha preta representa o preço de compra. Foi quando eu comprei essa cota. Eu comprei por R$ 16,98. A linha vermelha é o preço atual, que está a R$ 18,89, ou seja, eu já estou com ganho de 1,91%, e a linha verde é o preço-alvo,
O que é esse meu preço-alvo? Eu coloquei aqui o quanto de porcentagem eu quero ter. Eu quero ter 3%. 3% representa o valor de 19,98 centavos. Agora, esse 3%, ele é adequado para curto período de tempo? Não sei. Então, a gente vai aprender a tentar estimar um percentual, 2, 3, 5, de forma que a gente obtenha um lucro em um intervalo de tempo curto. Eu não quero, por exemplo, ganhar 3% e deixar a minha ação se valorizar e só daqui a 3, 4 anos que eu consiga obter esse 3%. Eu não quero isso. Então, eu quero colocar uma porcentagem aqui de forma que em uma semana, um mês, 2 meses no máximo, eu quero que essa minha ação tenha um lucro de aproximadamente 3%, 2%, enfim. Então, a gente vai analisar a série histórica para a gente poder determinar essa porcentagem e que essa porcentagem seja uma porcentagem adequada para o ganho que a gente quer. A gente não pode colocar uma porcentagem pequena, que aí vai chegar rapidamente, então a gente vai ganhar pouco, ou a gente também não pode colocar uma porcentagem gigantesca de forma que ele pode até chegar lá, mas vai demorar 4, 5 anos. É isso que a gente quer? Se é isso que você quer, tudo bem, não tem problema, tá? Mas eu particularmente eu não deixo algumas ações, tá? Nem todas, mas algumas ações por muito tempo. Eu compro uma ação aqui e deixo, sei lá, um mês e meio e analiso, vejo se eu tenho um certo lucro, eu vou e vendo. Tá? Então, assim, é questão de você fazer análise. Lembrando que não estou recomendando nada aqui. Tá? Estou falando o que eu faço. E hoje a gente vai aprender a tentar estimar essa porcentagem de forma mais adequada. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte, eu vou lá em cima, pegar o data frame, que é esse aqui, ó, preços ações, e vou botar aqui embaixo, preços ações, e vou Shift Enter. Então, eu tenho aqui ó, a série histórica da ação da Gerdau. Eu vou criar agora aqui 3 colunas, eu vou adicionar a esse data frame 3 colunas. Essas 3 colunas vão ser o quê? Eu vou pegar essa coluna data aqui, ó, e vou dividir ela para essas 3 colunas. Vou colocar uma coluna para o ano, uma coluna para o mês, e a outra coluna eu não vou colocar o dia, eu vou colocar o nome do dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, enfim. Só que vai ficar em inglês. E como é que a gente acrescenta? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, pegar preços ações, vou botar aqui, ó, preços ações, e vou criar uma coluna. Para a gente criar essa coluna, eu venho aqui, ó, abre e fecho colchetes, aspas duplas e coloca aqui, ó, nome, underline, dia. Vai receber quem? Vai receber o próprio data frame, preços, ações, ponto, index. Por que index? Porque eu estou pegando, ó, desse data frame, essa parte aqui do index. A data é o index. E aí eu vou colocar aqui, ó, ponto, day, underline, name, abre e fecho, parênteses, copio, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Aqui eu apago esse day name aqui e aqui embaixo. Observe que aqui, ó, nome, dia, eu coloquei day name. Nesse aqui eu vou colocar mês e vou colocar aqui, ó, ponto, month. E aqui, por último, eu vou apagar essa aqui e vou botar ano. E aqui no index eu vou colocar year. E agora, se eu copiar preços, ações e botar aqui embaixo e executar, eu vou ter o data frame, que é esse data frame aqui, que parou aqui no volume, com mais 3 colunas. E por que eu coloquei essas 3 colunas? Porque isso vai facilitar quando a gente trabalhar com filtro. Por exemplo, eu quero filtrar esse data frame por mês. Eu quero pegar somente os meses de novembro. Então, eu venho aqui ó, e filtro esse data frame
e só coloco os meses de novembro, ou seja, o mês 11. Ah, eu quero filtrar por ano, eu quero fazer análise de 2024 apenas. Então, eu vou filtro apenas pelo ano de 2024. Aqui eu quero filtrar por semana, eu quero fazer análise semanalmente. Então, para a gente poder fazer análise semanalmente, eu vou pegar o Monday, que é a segunda-feira. Para a gente poder fazer isso, eu faço o quê? Eu vou botar aqui, ó, filtro, underline, dia. Eu estou criando uma variável chamada filtro, underline, dia. Vai receber quem? Vai receber preços, ações. Vou botar aqui um método de pesquisa, que é o query, que é para a gente poder fazer pesquisa em banco de dados, enfim, a gente utiliza esse método. Abre e fecho parênteses. Aqui dentro eu vou abrir e fechar aspas duplas e vou fazer o seguinte, ó. Eu quero pesquisar, eu quero filtrar, melhor dizendo, no nome dia, na coluna nome dia, quando ela for igual, aspas simples aqui dentro, Monday. O que estou fazendo com esse código aqui? Eu estou fazendo o seguinte, ó, eu estou filtrando esse data frame através da coluna nome dia, todas as linhas que tem Monday. Agora eu venho aqui, ó, com o filtro dia, vai receber o próprio filtro dia, ponto, copy, e aí eu coloco para rodar aqui. Então, se você verificar agora, você vai ver, ó, que esse filtro dia é um novo data frame. Esse filtro dia é um novo data frame. E ele só tem o dia de segunda-feira, ó. Monday. Então, eu estou fazendo isso por quê? Porque eu quero analisar de uma segunda-feira para outra segunda-feira se houve valorização da minha ação ou não, ou desvalorização. Então, por isso que eu estou pegando aqui todas as segundas-feiras. Eu posso colocar um outro dia aqui, terça-feira, quarta? Posso, mas eu estou escolhendo as segundas-feiras. Então, nesse data frame, filtro dia, eu só tenho aqui as segundas-feiras. Agora, nesse novo data frame, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer a diferença de preços da semana posterior em relação à semana anterior. Então, eu vou fazer aqui a diferença desse preço para esse aqui. E aí eu vou ver se essa diferença for positiva, significa que teve uma valorização. Se for negativa, significa que houve uma desvalorização de uma semana para outra. Para isso, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar uma outra coluna nesse data frame aqui, ó, que vai ficar aqui do lado. Vocês vão ver o que eu vou fazer agora. Ó. Eu vou pegar esse filtro dia, vou botar aqui, vou criar uma outra coluna, abre e fecha colchete, abre e fecho aspas duplas, vou botar aqui, ó, diff preço. Fazendo isso, estou criando uma nova coluna aqui. Essa nova coluna vai receber quem? Vai receber o filtro dia, abre e fecho colchete, abre e fecho aspas duplas. Vou colocar aqui, ó, a minha coluna close, que é o que eu quero fazer essa diferença, ponto, diff, abre e fecho parênteses. Se eu botar agora esse filtro dia aqui para executar, olha o que vai acontecer aqui, ó. Observa que foi criada uma nova coluna e aqui aparecem esses valores aqui, ó, e esses valores são a diferença desse preço em relação ao anterior. Então, isso aqui está menos 1,18, significa que é esse R$ 15,55 menos R$ 16,73. Observe que está negativo, porque daqui para cá, ó, houve uma desvalorização de R$ 1,18. Agora, desse aqui para esse, R$ 1,36, valorizou. Enfim, se a gente fizer a diferença aqui da semana posterior em relação à semana anterior, a gente tem esses valores aqui, ó. Ora vão ser negativos,
ora vão ser positivos. Quando for negativo, se desvalorizou. Quando for positivo, se valorizou. Ou seja, de uma semana em relação à outra, se valorizou ou se desvalorizou. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a porcentagem desses valores aqui. Então, eu vou criar uma nova coluna e para eu fazer isso, eu vou pegar filtro dia, vou colocar aqui e criar uma nova coluna, abre e fecha colchete, abre e fecha aspas duplas e vou botar aqui, ó, porcentagem, tá aqui, ó, diff. E aí, essa coluna, ela vai receber quem? Vai receber o filtro dia, a coluna diff preço, então vou botar aqui, ó, a coluna diff preço vai ser dividido por quem? Pela coluna close, que é close. Vou utilizar aqui o método ponto shift, abre e fecho, e vou colocar o parâmetro 1 e vou multiplicar por 100. Agora eu pego o filtro dia aqui, coloco ele aqui embaixo e dou Enter. O que aconteceu aqui? Esse valor aqui, ó, de menos 7, 8, 10, menos 5, isso aqui é a porcentagem que representa esse número aqui. Só que ele está com bastante casas decimais. Então, eu vou reduzir essas casas. O que eu vou fazer aqui? Vou botar aqui, ó, round, abro parênteses. Esse round é de arredondamento. Eu quero arredondar para quantas casas? 2. 2 casas decimais. E aí eu vou rodar de novo. Agora eu tenho aqui, ó, menos 7,06, 8,78, ou seja, esse valor que está aqui é o valor em porcentagem que representa esse valor aqui, ó. Então eu tenho essa coluna de porcentagem diff. Agora eu vou fazer de novo um outro filtro, só que agora eu vou filtrar por essa coluna aqui, porcentagem diff, eu só quero as porcentagens maior que 0. Para a gente poder fazer isso, eu vou criar uma nova variável, botar aqui, ó, filtro porcentagem, vai receber quem? Vai receber esse filtro dia, ponto, carry, abre e fecho parênteses, abre e fecho aspas, e vou colocar essa coluna aqui, ó, porcentagem diff, tá aqui, ó, porcentagem diff, quando for maior que 0. Essa variável aqui, ela vai obter apenas o data frame onde a porcentagem diff for maior que 0. Então, se eu colocar aqui, ó, e executar essa célula, observe que agora eu tenho somente as linhas onde a porcentagem diff é maior que 0. Ó. Não tem mais negativo. Aqui não, aqui eu tenho negativo. Ó. Aqui não. Aqui agora é tudo acima de 0. Agora a gente vai criar um histograma dessa coluna aqui, ó, porcentagem diff, que é através desse histograma que a gente vai ter mais ou menos ali uma noção de qual é a porcentagem que a gente vai colocar lá no gráfico em cima do nosso preço-alvo. Então, para eu criar um histograma, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um plt.hist, abre e fecho parênteses. Aqui dentro eu vou colocar essa coluna aqui, ó, porcentagem diff. Para eu fazer isso, eu vou pegar, ó, o filtro porcentagem, botar aqui dentro, abre e fecho colchetes, abre e fecho aspas duplas, e aqui eu pego essa coluna, Ctrl C, Ctrl V. Aqui agora o outro parâmetro, eu vou colocar um bins. Esse bins é a quantidade de colunas que vai ter no meu histograma. Então eu vou colocar aqui, ó, 50. E vou colocar aqui um outro parâmetro que é o edge color, que é a cor da linha que vai separar uma coluna da outra. Então eu vou colocar aqui a cor preta. Agora eu vou executar esse gráfico plt.show e Shift Enter.
Pronto, aqui a gente tem o nosso histograma. E se você observar, ó, esses valores de porcentagem, aqui embaixo é porcentagem, aqui do lado é a frequência. Então, se vocês observarem aqui, ó, entre 0 e 5%, a quantidade, a frequência de ocorrência é maior do que esses aqui, ó, de 10 em diante. Então, eu não vou colocar uma porcentagem lá de 10%. Se você observar aqui, a frequência é muito pequena. Eu vou analisar o quê? Aonde tem frequência maior. E aonde tem frequência maior é em torno de 0 a 5%. Então, ó, se eu colocar no meu preço-alvo em torno de até 5%, tá? É uma frequência relativamente boa. Tá? Nesse caso aqui, eu não vou colocar 5%, eu vou colocar em torno de 2,5%, 3%. Eu vou manter 3%. Como eu já tinha colocado 3%, eu vou manter 3%. Tá? Então, eu olhando esse histograma, me dá uma base da porcentagem que eu vou utilizar lá no meu preço-alvo. Então, toda vez que eu comprar uma ação, eu executo todo esse notebook e aí eu vejo aqui meu histograma. Aí o meu histograma que vai me dar mais ou menos um valor de porcentagem que eu coloco lá no meu alvo. Nesse caso aqui, está em torno de 2, 2,5, 3, que é esse ponto aqui que eu quero. Eu poderia colocar 1% ou 0,5%? Poderia, não teria problema nenhum. Mas eu vou colocar aqui em torno de... Aqui está em torno de 2, 2,5, enfim. Então, cada barra deve ser aqui em torno de 0,6, 0,7%. Então, essa terceira barra aqui está em torno de 2,5. Então, eu vou colocar 2,5 a 3. Tá? Então, eu vou botar aqui 2,5. Eu venho aqui em cima, ó. Tá vendo? Aqui está 3, ó. Eu vou botar 2,5 aqui, ó. 2,5. Pronto. Então, tá aqui, ó. Quando o meu preço atual chegar no meu preço-alvo, esse aqui, ó, aí eu vendo a minha ação. Tá? Por quê? Porque eu analisei e vi que 2,5 é uma porcentagem razoável. Não é pouco, mas também não é muito. Então, baseado no histograma que eu coloquei aqui. Então, pessoal, a gente vai finalizar essa aula de hoje. A gente vai dar continuidade, tá? Fazendo outras análises. E se você gostou desse conteúdo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com diversas pessoas, porque isso ajuda muito a gente criar novos conteúdos. E qualquer dúvida que você tenha desse notebook, você deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo e vou estar te respondendo. Tá, pessoal? Então, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até o final. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!